Chegou a hora do nosso conteúdo e olha, esse tema hoje é um tema que é um papo de adulto e eu quero saber se você está preparado para escutar sobre esse tema. Faça mais trabalhando menos. Então tudo isso que está acontecendo, né, e que já é uma realidade, enfim, e que já vai ser apresentado dentro do nosso país, né, sobre as nossas regras trabalhistas, algumas mudanças. Em outros países já funciona diferente. E eu acho que o que mais a gente precisa de se preparar para tudo isso é mudar realmente a nossa mentalidade. E eu acho que essa mentalidade precisa de mudar em todos nós, né? Porque o mundo está mudando. Então, eu acho que não adianta a gente reclamar das coisas que estão sendo apresentadas pra gente. A gente precisa de pensar como eu vou resolver isso. E eu acho que é uma grande oportunidade para a gente repensar como anda a produtividade na nossa vida, no nosso trabalho, nas coisas que a gente se propõe a fazer. Porque, já para descontrair, né? Eu converso muito isso, né, com meu filho em casa, porque às vezes, né, pega para estudar ou para fazer um dever e demora ali fazendo aquele dever, sentado ali naquele local, 1 hora. Por quê? Mexe no celular, bota música, responde alguém. Ah, não, mãe, tô fazendo. E tá tudo bem. Então, se ele prefere ficar 1 hora para finalizar uma tarefa do que em 20 minutos focar naquilo, terminar e já tá livre, são escolhas. E eu acho que por muitos momentos do nosso dia, a gente escolhe ser improdutivo. Improdutivo como? Demorar muito para fazer o que pode ser feito em menor tempo. E eu também compreendo que às vezes, né, durante o nosso dia, a gente precisa de alguns momentos de distração, de pausas, né? Porém, a gente precisa de entender se isso cabe dentro do nosso dia e dentro da nossa organização de trabalho. Porque senão a gente está sempre achando que o dia acabou e que a gente não conseguiu dar conta das coisas. Tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Parece que a gente não consegue finalizar as coisas que a gente se propôs a fazer naquele dia, naquele período. E será por quê que isso acontece? Então eu acho que isso é uma reflexão muito individual, mas que acabou se tornando muito coletiva por tudo isso que está se apresentando, em todas essas mudanças que estão sendo propostas, né, na Constituição do Trabalho, né, onde as cargas horárias vão mudar. E eu acho que o brasileiro, né, enfim, eu vou falar de nós brasileiros porque eu acho que isso é muito claro pra gente. Uma palavra que foge muito da gente, que é produtividade. E não me entendam mal, né, eu acho que a gente precisa de conseguir ter mais foco e resolutividade em menos tempo. Porque aí sobra mais tempo pra gente fazer as coisas que a gente gosta. Então, todo mundo gosta de finalizar alguma coisa que começou. Mas a gente tem muito hábito de procrastinar, de se distrair, né? Então hoje o mundo leva muito a gente para fora. Hoje mesmo, né, eu estava conversando com um amigo que ele também é um dono de clínica e que eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo muito com a gente. Não só com essa situação que me foi apresentada, mas com a gente mesmo. Então eu acho que hoje a gente tem muitas patologias que estão sendo apresentadas para a gente, novas. Tem muitos diagnósticos, muitas dificuldades, mas eu acho que a gente precisa também de repensar um pouco quanto a gente está olhando para fora, o quanto a gente está deixando esse mundo engolir a gente. E que talvez por isso que a gente está também com tantos déficits de aprendizado, de atenção, né? Porque é difícil às vezes, né? E eu digo por mim, contratar às vezes talvez realmente seja uma doença do futuro, né? Coisas que a gente não via muito na minha idade, ou quando eu estava assim, sabe, contratando, ou quando eu estava no mercado de trabalho, isso não era tão comum a gente escutar de problemas, né, como TDAH, dislexia ou muitas dificuldades de aprendizagem. Mas hoje isso é muito comum. Por quê? Eu acho que a gente está desenvolvendo realmente esses transtornos por causa do mundo que a gente vive. Então, realmente, o nosso cérebro é estimulado a gente estar sempre perdendo o foco da atenção. E não tem como a gente aprender uma tarefa
se a gente está preocupado ou com a cabeça em mil outras situações. Então, se eu tô aqui aprendendo, eu preciso de estar focado. Então, as pessoas não focam no que estão fazendo e acabam se distraindo com tudo ao mesmo tempo. E eu acho que realmente isso, né, para muitas pessoas acaba realmente sendo uma patologia. E eu acho que isso vem sendo um problema nosso, né? Porque somos hiperestimulados, né? São vários, nosso cérebro também está passando por muitas alterações. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente primeiro precisa de tirar esses fatores que levam a gente para fora, porque a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue aprender, a gente não consegue focar se a gente tirar as distrações. E eu acho muito importante a gente começar a se preparar para esse novo mundo, senão esse novo mundo vai engolir a gente. E aí, como anda a sua produtividade? E aí, como você vai reorganizar o seu time para que a gente consiga ser mais produtivo e, em menor tempo? Estamos com esse desafio.